Hoje, 25º dia, 25º dia. Gente, nós estamos chegando na metade. 25º dia, amanhã nós chegamos na metade do nosso percurso de 52 dias de reconstrução. Como que está teu tempo de reconstrução? Como que está a tua vida nesse processo? Como que você está caminhando, conduzindo a tua vida nesse tempo de reconstrução? Se eu perguntasse para você, estivesse conversando com você agora, falasse, escuta, como que está o projeto de reconstrução da tua vida? Como que está o teu caminho de reconstrução? Aquilo que você decidiu a reconstruir há 25 dias atrás, ou aquilo que você decidiu reconstruir há uma semana, ou aquilo que você decidiu reconstruir nesse ano. Como que está? Que passo que está? Você desanimou? Desistiu? Deu um passo para trás? Está com medo? Está com dificuldade de continuar, de prosseguir, de caminhar? Você recebeu uns nãos, umas portas fechadas? Às vezes a gente vai tudo animado, né? Parece que está dando certo, e a gente vai reconstruindo, e de repente parece que a gente bate com a cara na porta. E a gente diz, poxa, pensei que eu estava caminhando, mas não estou. Você está caminhando, sim. Faz parte do processo. Faz parte do processo. As portas fechadas, os nãos, as dificuldades, as lutas, os inimigos, né? A oposição, os sentimentos, tudo isso faz parte. O que a gente não pode é parar. Se você propôs algo na tua vida, vai atrás. Levanta a tua cabeça e corre atrás. Não desista, não. Não desanima, não. Não abandona o barco, não. É esse o momento que o povo de Deus está vivendo aqui. Neemias, ele vem da Babilônia para Jerusalém para reconstruir. Ele anima o povo se anima com Neemias e eles começam a reconstruir. E eles vão caminhando, a coisa está acontecendo, muito difícil, muito trabalho, muito entulho, muita sujeira para ser tirada, muito trabalho a ser feito de reconstrução. E aí se levantam os inimigos, começam a tentar, começam a ameaçar, se levantam contra o projeto, se levantam contra a vida de Neemias, se levantam contra a vida de todos que estão ali. E chega um determinado momento que o povo começa a olhar um para o outro e começa a duvidar, começa a nascer uma dúvida no coração deles se realmente eles iam conseguir. Você vê, eles já estavam avançando, mas de repente a dificuldade apareceu, a luta apareceu, eles começaram a olhar as dificuldades, e aí Neemias aparece e começa a fortalecer o coração deles novamente e diz, vamos continuar, vamos trabalhar, vamos continuar firme, porque o nosso Deus pelejará por nós. É mais ou menos assim, gente. Eles estavam chegando na metade do caminho, na metade da obra. Eles estavam chegando na metade da obra. E quando eles chegaram na metade da obra, olhando para a dificuldade, olhando para tudo que faltava fazer, olhando para o tamanho de sujeira que ainda tinha para tirar, do tamanho da obra que precisava ser reconstruída, olhando para as ameaças, olhando para os adversários, olhando para aqueles que se levantaram contra eles, para toda a oposição, eles começaram a mão deles começou a amolecer. E na hora que a mão deles começou a amolecer, Neemias, ele busca a presença de Deus, ele se fortalece em Deus, ele reúne o povo e ele diz assim, o nosso Deus pelejará por nós. O nosso Deus pelejará por nós. Hoje nós vamos concluir o capítulo de número 4, então nós vamos ler a partir do verso de número 15, capítulo 4 de Neemias, a partir do verso de número 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e aos restantes do povo, a obra
é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo de todo o muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. Vamos repetir todos juntos essa frase? O nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguiremos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até ao cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Olha só como que as coisas estavam acontecendo. Eles construindo, de repente chegando quase na metade, a oposição aumenta muito, porque quando o inimigo percebe que você está avançando, ele vai desesperando, e ele começa a ameaçar, e o inimigo começou a ameaçar, se preparar para atentar contra o povo, para atentar contra eles. Mas Deus ministrou o coração deles, Deus os advertiu, e eles se prepararam. E aí Deus frustrou o plano do inimigo de tentar contra eles. Quando o inimigo percebeu e olhou, eles estavam armados, eles estavam de vigia o tempo todo, eles estavam preparados para a batalha. Sabe, de repente você decide reconstruir algo na tua vida. No começo ninguém acredita, mas quando você começa a reconstruir, as pessoas veem que você está levando a sério a tua vida, que você quer reconstruir. Os inimigos, as dificuldades, elas aumentam, porque o inimigo não quer que você cresça. O inimigo não quer que você mude a tua vida. O inimigo não quer ver êxito no teu casamento e na tua vida. E quando ele percebe que você está caminhando, ele monta um projeto dele para te destruir. Mas Deus nos avisa, Deus nos ajuda, Deus nos ampara e Deus nos prepara para enfrentarmos as adversidades e as lutas da nossa vida. Esse texto ele é um texto muito importante para que eles concluam a obra que eles começaram. É um texto muito importante, porque, primeiro, é uma hora em que o povo precisa prosseguir. É uma hora em que o povo precisa prosseguir. A palavra de ordem é prosseguir. A palavra de ordem é: da onde nós estamos, não dá para ficar parado, e da onde nós estamos, não dá para fugir, e da onde que nós estamos, não dá para voltar para trás. Nós estamos numa situação em que a única possibilidade que nós temos é de prosseguir. A única possibilidade que nós temos é de avançar. Não acredite que haja outra possibilidade na tua vida. Não acredite que você tem outra alternativa. Não acredite que voltando para trás dá certo, ou que fugindo dá certo. Não acredite que ficando parado, paralisado e vendo o que vai acontecer, vai dar certo. Nós precisamos prosseguir. Se você cometeu um erro, uma falha, alguma coisa no projeto, se você, de repente, deu uma desanimada, parou uns dias, né? Retome, pega a tua vida e vamos para frente. Vamos para frente. Uma das coisas que você vai descobrir quando você decide fazer alguma coisa importante na sua vida é que o tamanho do problema e a força do inimigo eles acontecem. O tamanho do problema e da dificuldade e a força do inimigo não fizeram com que Neemias desistisse. O tamanho do problema e a força do inimigo não fizeram com que Neemias desistisse. O tamanho do problema e a força do inimigo, eles existem. Tá? Não adianta a gente pensar que eu vou lutar e Deus vai estar comigo e eu não vou enfrentar o inimigo e eu não vou enfrentar a força do inimigo. Ele vai vir com fúria. Ele vai vir com força, tentando desestimular você, tentando fazer com que você perca o ânimo, tentando fazer com que você dê um passo para trás. Né? Chegou um momento em que Neemias, ele, junto com todo o povo, precisavam mudar as estratégias,
precisavam retomar a vida, o caminho. Não era para desistir, não dava para desistir, não dá para desistir. A gente precisa prosseguir. A gente precisa prosseguir. E prosseguir tendo consciência do tamanho do problema. Ainda tem muita coisa para ser feita, ainda tem muita sujeira para ser tirada. Então, eu tenho consciência, porque às vezes quando nós tomamos a decisão de reconstruir, nós não sabíamos que o buraco era tão fundo. Nós não sabíamos que as dificuldades iam ser tantas. Nós não sabíamos que ia enfrentar tantos problemas. Você sabe que quando você decide reconstruir, você encontra inimigos que você nem sabia que você tinha. Quando você decide mudar a tua vida, você descobre inimigos que às vezes estavam vivendo como seus amigos. Inimigos que às vezes estavam do teu lado. Se você pegar Tobias, se você pegar aí Sambalate, Gesem, esses homens que se levantaram contra o projeto de Deus, contra o projeto de reconstrução, contra o projeto de reconstruir Jerusalém, esses homens estavam vivendo como amigos. Esses homens estavam vivendo como líderes no meio do povo de Deus. Mas quando começa a fazer a obra, eles mostram a cara deles, eles mostram quem eles são. E eles mostram que eles não estavam ali junto com o povo de Deus para ajudar, mas eles estavam ali com o povo de Deus para manter o povo de Deus numa vida complicada, numa vida miserável. E de repente Deus levanta Neemias para reconstruir Jerusalém, e na hora que começa a reconstruir, eles se levantam contra. Você está entendendo? Então, muitas dificuldades e muitos problemas aí vão pegar a gente de surpresa mesmo. Ai, pastor, eu comecei agora tanta dificuldade, tanta luta. É luta que aparece todo dia. Inimigos que se levantaram contra mim, pastor, só porque eu comecei o projeto de reconstrução. Será que é porque eu comecei a reconstruir que os inimigos se levantaram? Claro que é, claro que é. E pode ficar tranquilo, pode aparecer mesmo. Não tem problema com respeito a isso. Às vezes a gente vai descobrir o tamanho do problema, o tamanho do buraco, conforme a gente vai cutucando, conforme a gente vai mexendo. Por isso que tem gente que diz, eu não vou nem mexer com isso, eu não vou nem olhar para essa situação, eu não vou nem começar a mexer com isso. Por quê? Porque é muito grande. Sabe? Mas não precisa se acovardar. Deus é sempre maior do que o seu problema. Deus é sempre maior do que a tua dificuldade. E Deus está sempre disposto a restaurar e a reconstruir tudo da tua vida. Essa hora era uma hora de prosseguir. O tamanho do problema e a força do inimigo não fizeram com que Neemias e o povo desistissem. A palavra de Neemias foi, ou a palavra do povo foi, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. E foi isso que eles fizeram. Cada um voltou à sua obra, cada um voltou ao trabalho. Mãos ocupadas e olhos abertos. Agora mudamos as estratégias. Antigamente a gente estava 100% voltado ao trabalho, voltado à reconstrução. Mas quando nós percebemos que existe oposição, que existem inimigos, que existem pessoas que não querem que a gente reconstrua, agora nós vamos redobrar os cuidados. Agora nós vamos, a partir de agora, nós vamos estar com as mãos ocupadas e com os olhos abertos. A partir de agora nós estamos mudando a estratégia. A partir de agora, a partir desse momento da caminhada, da metade da caminhada, a gente tem que redobrar os cuidados com tudo aquilo que a gente já reconstruiu. E a gente tem que ficar olhando, ficar cuidando da nossa vida. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando para você nessa manhã? Continua a obra. Continua mãos à obra. Não é para parar de trabalhar. É para trabalhar. E é para trabalhar bastante, porque diz que eles trabalhavam de sol a sol. Eles trabalhavam desde o nascer do sol até o aparecer das estrelas. Ou seja, o dia inteiro trabalhando, lutando. O dia inteiro lutando. E eles estavam com numa mão eles estavam com os instrumentos para construir o muro, na outra mão eles estavam armados, vigiando o tempo todo, cuidando o tempo todo. Porque chega um determinado momento que nós precisamos entender que nós temos que ter as mãos ocupadas e os olhos atentos, os olhos abertos, olhando e prestando atenção e cuidando de todo o nosso caminho. Mas, gente, eu digo para vocês nessa manhã, a hora é de você prosseguir. A primeira palavra é prosseguir. A segunda palavra é revestir. Eu preciso prosseguir. Não dá para voltar para trás, não dá para fugir e não dá para ficar parado. Eu preciso prosseguir. Mas também eu preciso, para conseguir prosseguir, eu preciso revestir. Eu preciso me vestir de novo. Ou seja, mudou-se as estratégias. O propósito
é o mesmo, mas as estratégias mudaram. Mudaram-se as estratégias. E é isso que acontece numa parte do caminho. Não se surpreenda e não tenha medo de mudar as estratégias se houver necessidade em algum ponto do teu caminho de reconstrução. Ah, mas eu comecei a fazer assim. De repente você começou a fazer desse jeito. De repente você começou tentando dessa forma. Mas no meio do caminho, você vai ter que fazer de uma outra maneira. Você vai ter que ir de um outro modo. Certo? Chegou um determinado momento que Neemias ele teve que se revestir. Nós vamos ter que se reconstruir. Nós vamos ter que renovar. Nós vamos ter que fazer diferente. Nós vamos ter agora que colocar a pá de pedreiro numa mão e uma arma na outra. Nós vamos ter que agora que revezar. Um pessoal vai estar trabalhando, os outros vão estar protegendo. Agora nós vamos ter que colocar vigia. No começo da obra, não tinha problema nenhum. A gente ia para lá e trabalhava. Agora que a obra está sendo feita, a gente vai ter que ficar vigiando. Porque o inimigo vai tentar destruir aquilo que Deus está fazendo. Entendeu? Neemias, para prosseguir, porque a palavra de ordem é prossiga, continue o projeto de Deus, levanta a tua cabeça e continua o projeto de Deus, da onde você parou. Mas para continuar, eu não vou continuar fazendo do jeito que eu estava fazendo. A partir de agora, eu vou ter que redobrar os cuidados, eu vou ter que usar métodos diferentes, estratégias diferentes, um jeito diferente de fazer. E é isso que Neemias faz. É esta maneira que Neemias lida com a continuação da reconstrução dos muros. Nós vamos continuar, mas nós vamos ter que mudar alguma coisa. Talvez você esteja disposto a reconstruir, mas encontrou um monte de problema. E aí você questionou se vale a pena continuar ou se você para por aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Se foi Deus que te chamou, se foi Deus que te levantou, se foi Deus que deu esse lugar para você, se foi Deus que estabeleceu isto para a tua vida, então você não pode parar. Senão você vai ficar parando toda a vida, porque tudo que você for fazer na tua vida vai ter dificuldade. Tudo que você for fazer na tua vida, o inimigo vai se levantar. Tudo que você for fazer na tua vida que realmente vale a pena vai ser difícil, não vai ser fácil. Nós estamos vivendo uma época em que não é fácil. De repente você começou um negócio profissional. Se antigamente, quando as coisas eram normais, você levava 2, 3 anos para se estabelecer, imagina agora. Imagina agora, com toda essa situação que nós estamos vivendo no mundo. Vamos ter que caminhar mais, vamos ter que trabalhar mais, vamos ter que usar estratégias diferentes, certo? Não vamos ficar esperando o cliente, nós vamos atrás do cliente, não vamos ficar esperando a marido, a esposa vir, o filho vir, nós vamos até ele. Certo? Nós vamos criar estratégias para a gente se aproximar, para a gente melhorar, para a gente reconstruir a vida. Sabe? Talvez toda semana você tenha que colocar a tua estratégia na mesa para você chegar no teu objetivo. Toda semana você vai ter que mudar a tua estratégia. Toda semana você vai ter que mudar o teu modo de fazer. É que nem num jogo de futebol. Às vezes, do primeiro para o segundo tempo, o treinador ele tem que mudar o jeito que o time está jogando. Às vezes porque ele colocou pensando de um jeito e o outro time está jogando de um jeito surpreendente, e ele vai ter que mudar, às vezes no próprio tempo ele tem que mudar, ele tem que tirar um jogador, colocar outro, tirar uma peça, colocar outra, ele tem que conversar com os jogadores, olha, vamos jogar mais pela esquerda, vamos jogar mais pela direita. Ah, mas o senhor não tinha falado que era para a gente jogar pela esquerda? Mas pela esquerda não está dando, nós vamos ter que mudar a estratégia, vamos ter que recuar o time, vamos ter que avançar o time, entendeu? Cada jogo é um jogo, cada jogo é uma surpresa. Por mais que você estabeleça e conheça o adversário, por mais que você conheça o desafio que está à tua frente, por mais que você faça um projeto e que você imagine como que as coisas vão ser, mas nesse caminho, muita coisa vai ter que ser ajustada. Nesse caminho, muita coisa, nós temos que ser flexíveis. Flexíveis na nossa estratégia. Você tem que ser firme no teu propósito. Você não pode ficar balançando do teu propósito, aonde você quer chegar. Mas na tua estratégia você tem que ser flexível. Na tua estratégia você tem que avaliar de acordo com o teu caminho. Por quê? Porque nesse caminhar tem muita surpresa. Nesse caminhar tem muita coisa que você não imaginou. Tem muita coisa que te surpreendeu. Tem muita coisa nova acontecendo. E você precisa estar preparado para enfrentar. Então, não tem problema nenhum. Primeiro que você tem que fazer, primeira decisão que você tem que tomar nesse dia é prosseguir.
Você precisa prosseguir. Você não pode desistir, você não pode parar, você não pode abandonar o barco agora. Você não pode abandonar o barco agora. Você não pode desistir agora. Se você colocou para reconstruir, gente, é para ir até o fim. Para Jesus também não foi fácil. Jesus também no Getsemane chegou a pedir para o Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas só que a continuação da palavra de Jesus é tremenda. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Não é para ser feito o que eu quero ou o que você quer. É para ser feito aquilo que Deus quer fazer. E para ser feito aquilo que Deus quer fazer, nós temos que pagar um preço. E o preço que nós pagamos é justamente esse: permanecer firme e não desistir. Por isso que o texto bíblico, no verso 16, começa assim: daquele dia em diante. Ou seja, a partir do momento que muitas coisas aconteceram, a partir do momento que o inimigo cresceu, a partir do momento que nós começamos a perceber que o inimigo começou a criar estratégias contra nós, começou a querer destruir a nossa vida, desestimular a nossa fé, a partir do momento que nós percebemos que o inimigo estava armando para nos atacar, a partir do momento que a gente decidiu, nós tivemos que mudar a nossa estratégia. Por isso que ele diz, a partir daquele dia, ou daquele dia em diante, mudam-se as estratégias. O propósito é o mesmo. Nós precisamos estar firmes no nosso propósito, mas a estratégia muda. O modo de fazer muda. Nós precisamos ter flexibilidade. Tem gente que diz, eu comecei a fazer assim, eu vou fazer assim sempre. Opa, peraí. O modo de fazer depende da circunstância. O modo de você atravessar um mar, atravessar um rio, depende das circunstâncias. O objetivo é o mesmo, atravessar o rio. Agora, o modo que você vai fazer depende do vento, depende das ondas, depende do movimento das águas. Aí você vai ajustando as velas, né? Em vez de ficar reclamando do vento, você ajusta as velas. É isso que você precisa fazer. Você está precisando ajustar as velas e não desistir. O povo estava na metade da obra. Estava lá 25 dias trabalhando. E aí as dificuldades. Meu Deus, a gente está navegando e está ficando no mesmo lugar. Então nós vamos ter que mudar a estratégia. Porque nós vamos chegar do outro lado. Nós não vamos nem ficar à deriva, desistir da nossa caminhada, né? Desistir da vida. Nós não vamos desistir, ficar à deriva. E nós não vamos também voltar para trás. Nós vamos chegar do outro lado. E para que isso aconteça, nós precisamos nos revestir. Nós precisamos nos refazer. Você está entendendo? Não desista do teu projeto de reconstrução, do projeto de reconstrução da tua vida. Olha o que diz Efésios 6,11. Revestivos de toda a armadura de Deus. E foi isso que Neemias e todo o povo fizeram. Eles se revestiram. Olha, vamos ter que mudar? Vamos mudar. Vamos ter que fazer diferente? Vamos fazer. Vamos ter que mudar a estratégia? Vamos mudar. Vai ter que um trabalhar, outro ficar cuidando? Vamos fazer. Vamos ter que estabelecer um ponto de vigia, porque antigamente o foco era o trabalho. Agora, nós temos duas coisas que a gente precisa fazer. Antigamente, a gente só trabalhava. Agora, nós precisamos trabalhar e vigiar. Então, não podemos parar de trabalhar, mas temos que tomar cuidados. Por quê? Porque as dificuldades, os inimigos, eles apareceram. Terceira palavra de ordem é essa: reunir. Prosseguir, porque não dá para voltar para trás. Revestir, porque eu preciso fazer coisas diferentes. Eu preciso estar diferente. Eu preciso fazer diferente. O objetivo é o mesmo, mas eu preciso mudar as minhas estratégias. Terceiro, eu preciso reunir. Eu preciso estar junto com os meus. Tem uma parte do texto que Neemias diz assim: nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. Neemias percebeu que uma dos riscos que eles corriam, uma das fragilidades que eles tinham, porque Neemias começa a olhar as fragilidades. Ele diz, olha, tem uma fragilidade que nós temos, é que nós estamos trabalhando muito separado. O muro é muito grande, então uma família está aqui, outra família está ali, outra família está lá, outra família está lá, mas nós estamos separados uns dos outros. Então nós vamos fazer o seguinte: quando tocar a trombeta, que era o shofar, ao tocar da trombeta, nós vamos nos reunir, nós vamos nos juntar, certo? Por quê? Porque é hora de batalha, e batalha a gente precisa lutar junto. Então, quando tocava o shofar, dava para ouvir na cidade inteira, e ele falava, quando tocar o shofar, nós vamos nos reunir naquele lugar. Hoje nós estamos vivendo uma época que tem sido necessário a gente estar distante, mas nós precisamos encontrar um modo de estarmos juntos. É o que a gente está fazendo toda manhã aqui. Nós estamos juntos. Aonde? No lugar. Que lugar, pastor? Em Cristo. Em Cristo. Nós estamos juntos em Cristo. Eu e você estamos juntos em Cristo.
Olha o que diz o Salmo 91. O Salmo 91 fala do esconderijo do Altíssimo. Aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, ele será guardado, protegido, ele avançará e ele alcançará êxito em todo o seu caminho. Aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Nós todos estamos em Cristo. Podemos estar geograficamente em lugares muito diferentes. Tem gente aqui que está num outro continente. Tem gente que está aqui com a gente, que está lá na Europa. Tem gente que está aqui com a gente, que está lá na América Central. Mas nós estamos juntos em Cristo. Neste lugar. Nós nos reunimos nesse lugar. Quando toca a trombeta todas as manhãs, nós nos reunimos nesse lugar para celebrarmos juntos, para estarmos juntos, porque precisamos fortalecer um ao outro. Porque precisamos estar juntos para a batalha, vencer o inimigo juntos. Separados, nós nos tornamos uma presa fácil. Mas quando nós nos unimos, quando você vem fazer parte, quando a gente se fortalece toda manhã, a gente sai preparado para lutar e para vencer o nosso dia. E eu quero convidar você para fazer parte cada dia mais, para a gente estar cada dia mais junto em Cristo. O texto bíblico diz que Neemias percebeu que eles estavam separados. E ele diz, olha, nós temos uma dificuldade, porque nós estamos trabalhando longe um do outro. Nós estamos com dificuldade para se reunir, porque agora nós estamos aí com a situação da quarentena e não está dando para todo mundo ir para a igreja, quem tem um pouquinho mais de 60 anos, quem tem até 13 anos, algumas pessoas com algumas dificuldades não estão conseguindo ir. O espaço na igreja é para poucas pessoas, mesmo os que vão não conseguem ter aquela comunhão, aquela proximidade, tem que ficar um pouco separado. Então nós estamos vivendo uma época em que a gente está ficando um pouquinho longe um do outro, geograficamente, fisicamente. Mas espiritualmente, o estar em Cristo, nós estamos juntos. O estar aqui ouvindo a palavra de Deus, nós estamos juntos. Deus nos deu essa graça, essa oportunidade, Deus estabeleceu para nós esse canal, Deus abriu essa porta extraordinária para a gente poder estar junto, e crescer junto, e caminhar junto, e fortalecer o nosso coração junto. E Deus nos dará vitória. A minha família está junto com a tua família, neste projeto de reconstrução. E nós estamos juntos, porque eu estou reconstruindo a minha família. Você está reconstruindo a tua família. Eu estou reconstruindo projetos. Você está reconstruindo projetos. Mas nós não estamos sozinhos. Nós precisamos estar juntos e nós somos unidos pela graça de Deus. Neemias, ele falou, olha, nós precisamos caminhar. Nós precisamos prosseguir. Para prosseguir, nós precisamos nos revestir. Nós precisamos mudar nossas estratégias para a gente conseguir chegar lá. E para a gente chegar lá, a gente precisa estar junto, porque nós estamos com uma dificuldade. Qual que é a dificuldade? Os inimigos, eles estão vendo que nós estamos muito separados. Então, para ele não atacar um aqui e o outro ali, nós precisamos estar juntos. E nós estamos juntos no lugar. Qual lugar, pastor? Em Cristo. Cristo é o nosso lugar. E por último, a última palavra, que é uma palavra de ordem. Primeira palavra de ordem, prosseguir. Segunda palavra de ordem, revestir. Terceira palavra de ordem, reunir. E quarta palavra de ordem, resistir. Resistir. Nós precisamos resistir. Nós não podemos ceder. Nós não podemos nos entregar. Não é hora de você desistir, de você se entregar. Não é hora de você se acovardar. Não é hora de você se intimidar. Não é hora de você ficar com um sentimento de que você é inferior, de que você não consegue, de que nunca nada deu certo para você. Meu irmão, minha irmã, esse é um pensamento que passa, não é teu só. Todo mundo pensa assim. Até as pessoas mais vitoriosas do mundo pensam do mesmo jeito que você está pensando. Ah, não vai dar certo, sempre foi ruim para mim, nunca deu certo, as coisas sempre foi difícil para mim. Ah, é uma dificuldade atrás da outra, é uma luta atrás da outra, é inimigo que não acaba mais. Todo mundo pensa a mesma coisa, ou tem alguém aqui que pensa diferente disso? Ou tem alguém aqui que está no outro bar? Todo mundo aqui pensa igual. Todo mundo aqui está no mesmo mar. Todo mundo aqui está navegando nessas águas bravias. E o que faz a gente chegar do outro lado não é a gente ficar olhando para nós, mas é a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé. É a gente olhar para aquele que nos tirou lá de trás e que está nos conduzindo e que vai nos levar para outro lado. É ficar olhando para aquele que está nos ajudando. Nós precisamos resistir, nós precisamos estar firmes. O que fez Jesus terminar o ministério dele não foi a quantidade pequena de inimigos, porque só foi aumentando. O que fez Jesus continuar o ministério não foi que ele não teve decepção. Ele teve muitas decepções. Ele teve muitas dificuldades. O que fez Jesus terminar o ministério dele foi que ele resistiu.
Ele resistiu bravamente, ele ficou firme, ele não parou no meio do caminho. Empreendimento e problemas caminham lado a lado. Tem gente que quer empreender, quero fazer algo, quero começar uma empresa, quero começar um projeto. Empreender é fazer algo, tá? A palavra empreender é fazer algo. Tem gente que quer fazer algo, às vezes dentro da sua própria casa, na sua própria família, o seu relacionamento com o filho, seu casamento, sua vida. Tem gente que quer empreender, começar uma empresa, reconstruir a vida financeira, reconstruir a vida profissional. Tem gente que quer empreender, mas o camarada não quer ter problema. Todo empreendimento tem problema e tem muito problema. E quanto mais empreendimento, mais problema. Empreendimento e problema caminham lado a lado. Porque se não tem problema, não precisa empreender. Você só precisa fazer algo se algo precisa ser feito. Se algo não precisa ser feito, você não precisa fazer. Ninguém faz nada nós não estamos precisando, mas vamos fazer isso. Porque daí a gente começa a precisar. Não, empreender não é isso. O que é empreender, pastor? Empreender é o seguinte: você percebe uma necessidade, você percebe um problema, você percebe algo que está ruim, você percebe algo que está dificultando a vida das pessoas, você percebe algo que está desconstruído, você percebe algo que precisa ser feito e você vai e faz. Isso é empreender. Isso é empreender. Por exemplo, o cara que empreende uma empresa, ele percebe que no mercado, no mundo, tem uma necessidade. Aí ele cria uma empresa e essa empresa dele vai responder àquela necessidade, aquele problema. Ele descobre que tem um problema e ele resolve. Empreender é resolver problemas. Então, desde o dia que você decidiu reconstruir é empreender. Desde o dia que você decidiu reconstruir, você decidiu ir de encontro ao problema. Ah, pastor, mas eu não sabia que eram tantos problemas. Eu pensei que era menos problema. Por isso é que tem esse espaço vago que ninguém fez. Porque se tivesse pouco problema, qualquer um faria. É porque o problema é muito grande que as pessoas não fazem. Um monte de gente tentou também. Um monte de gente teve essa ideia que você teve. Um monte de gente já pensou nisso que você pensou. Dentro de uma família, por exemplo. Vamos reconstruir a família. Você acha que todo mundo dentro da tua casa já não pensou em reconstruir a família? Não pensou que a tua família podia ser melhor? Por que ninguém fez? Justamente por causa dos problemas. Justamente por causa daquilo que ia ter que enfrentar. Olha, para restaurar meu casamento, eu tenho que enfrentar isso e aquilo. Para restaurar a vida com meu filho, eu preciso enfrentar isso e aquilo. Para restaurar minha vida profissional, eu preciso enfrentar isso e aquilo. É por isso que a maioria das pessoas não faz. Porque não tem coragem de enfrentar os problemas. Por que Jesus, o que Jesus veio fazer nesse mundo? Jesus veio resolver problema. O que Jesus passou 33 anos fazendo nesse mundo? Resolvendo problema. O que Jesus fez quando ele foi levantado na cruz do Calvário? Resolveu problema. Jesus é um empreendedor. Jesus é um empreendedor. Ninguém criou um movimento na história da humanidade como Jesus. Pegar 12 homens frouxos, pegar 12 homens falhos, pegar 12 homens que não conseguiu dar um passo para frente sem dar dois para trás e transformar esses homens em homens que mudaram a história da humanidade a partir do Evangelho e a partir daquilo que Cristo fez. Isso é empreender. Mas o que Jesus estava fazendo aqui, gente? Jesus veio resolver problema. Problema de quem? Não fui eu que fiz o problema, então não é eu que tenho que resolver. Jesus veio resolver o problema de quem? Jesus veio resolver o problema das pessoas. Um camarada que monta uma empresa, que se torna uma empresa importante, uma empresa grande, uma empresa que dá muito lucro, o que esse cara fez? Esse cara percebeu que as pessoas estavam com um problema e ele se dispôs a resolver o problema que as pessoas têm. Porque empreender é resolver problemas. E quando ele começou a resolver o problema, ele começou a ter lucro, ele começou a ter ganhos. O preço do problema revela o valor do empreendimento. O preço do problema, o preço que você tem que pagar para resolver o problema, determina o valor do teu empreendimento. Guarda essa frase que eu estou te falando, gente. O preço que você vai pagar determina o valor do teu empreendimento. Se você pagou pouco, o teu empreendimento vale pouco. Mas se você pagou muito, o teu empreendimento vale muito. Se você pagou muito para ter a família que você tem, se você pagou muito para ter a vida que você tem, se você pagou muito para construir a vida que você construiu, isso vale muito. Isso vale muito. Vale muito mais do que qualquer preço que as pessoas coloquem naquilo que você tem. Vale muito mais. Às vezes as pessoas nem entendem.
Nossa, por que ele dá tanto valor para a família dele? É porque ele sabe o preço que ele pagou. Nossa, por que ele dá tanto valor para isso que ele tem? É porque ele sabe o preço que ele pagou. Ele sabe o preço que ele pagou. E o valor está ajustado com o preço que você pagou para chegar onde você chegou. Para conquistar o que você conquistou. Porque não é barato, não. Não é barato, não. E se você está disposto a uma grande reconstrução na tua vida, esteja disposto a pagar um grande preço e criar um grande valor. Porque é assim que funciona. Não tem outro modo, não tem outro caminho. Se nós queremos ir longe na nossa vida, nós precisamos caminhar todo dia, acordar cedo, lutar, enfrentar as dificuldades, prosseguir. Dá vontade de desistir? Dá. Talvez você até desistiu ontem, desistiu antes de ontem, mas hoje você pega de novo a tua pá de pedreiro, pega hoje o teu carrinho de mão, coloca massa no teu carrinho e volta a reconstruir. E volta a lutar pela tua família, e volta a lutar pela tua vida, e volta a lutar pelo teu projeto profissional, e volta a lutar contra a situação financeira que você está vivendo, e volte a lutar. Porque Deus, ele te escolheu, ele te chamou, e ele vai estar trabalhando com você. E você vai descobrir no final dessa obra, quando você tiver êxito, você vai descobrir que mais de 50% dessa obra quem fez foi Deus. E você vai agradecer a Deus por ele ter te dado o privilégio de você ser parte de um projeto maior dele. Porque todo projeto de reconstrução, antes de nascer no teu coração, nasceu no coração de Deus. Nasceu na alma de Deus. Nasceu na vida de Deus. Antes de nascer na tua vida, nasceu na vida de Deus. E o que Deus quer é que você tenha êxito em todo o teu caminho. O que Deus quer é que você tenha êxito em tudo aquilo que você está trilhando. Coloque a tua vida e o teu coração diante do Senhor e creia. Deus está com você nessa obra que Ele começou a realizar na tua vida. Eu termino aqui dizendo para você isso. Presta atenção. Por isso é que Deus, Ele diz ao coração de Neemias que Deus está com eles e que Deus irá fortalecer e dar vitória para eles. E por isso que quando Neemias reúne o povo, ele diz assim: o nosso Deus pelejará por nós. Não é hora de desistir. Quais que são as palavras de ordem? Vamos lá, vamos ver se você lembra. Quais que são as palavras de ordem? Primeira, prosseguir. Não dá para voltar para trás. Não dá para voltar para trás. Prossiga. Segundo, se revista. Talvez precise mudar a forma de fazer, mas o objetivo final é o mesmo. O propósito é o mesmo. Seja firme no teu propósito. Seja flexível na tua estratégia. Terceiro, nós precisamos estar firmes e nós precisamos também primeiro é revestir, segundo é reunir, terceiro é resistir. Nós precisamos resistir. Nós precisamos resistir. Resista. E quarto, nós precisamos deixa eu pegar aqui, gente, espera aí. Eu errei. Prosseguir, revestir, reunir e resistir. É isso, eu estava esquecendo reunir. Nós precisamos prosseguir, nós precisamos revestir, nós precisamos estar juntos, no mesmo lugar, em Cristo. E nós precisamos resistir, porque nós não resistimos tudo ainda. A Bíblia diz que Deus não dá um peso além do que a gente possa resistir. Deus não te dá um peso maior do que aquele que você possa resistir. Então resista, fica firme no projeto que Deus colocou no teu coração. Porque Deus te dará bom êxito em tudo, em nome de Jesus. Eu termino lembrando de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 1, quando Paulo está relatando o trabalho dele, a missão dele na região da Ásia. Paulo diz assim: quando nós estivemos na Ásia, as dificuldades, os problemas, o inimigo se levantou de uma forma tão grande, tão feroz contra nós, que nós desesperamos na nossa própria alma. E tínhamos certeza de que não conseguiríamos suportar, porque era muito mais forte do que nós poderíamos resistir. Aí ele completa: mas Deus esteve conosco, e Deus nos segurou firme, e nós conseguimos atravessar aquela tempestade. Nós conseguimos atravessar aquelas dificuldades.
aqueles inimigos que se levantaram. Paulo diz, a força do inimigo era maior do que a nossa força, mas o nosso Deus nos sustentou. Talvez você esteja passando por um tempo de crise, se vai continuar ou se não vai continuar. A palavra de Deus para você nessa manhã é: prossiga, se revista, mude a estratégia se precisar, mas prossiga com o teu objetivo, com o teu projeto. Reúna, esteja no mesmo lugar, esteja junto, vamos estar juntos, fazendo juntos, caminhando juntos. Não desistir, ficar um ajudando o outro, e no mesmo lugar em Cristo Jesus. E também vamos resistir, porque Deus está conosco e Ele nos dará bom êxito nesse nosso caminho. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta manhã. Eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Coloco diante do teu altar e peço a tua graça. Nessa manhã, Deus, eu oro por cada um, intercedo pela vida de cada um. Eu clamo, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade, pela possibilidade que nós temos de estar aqui reunidos. Nós nos colocamos diante da tua presença, diante do teu altar, diante dos teus cuidados. Eu coloco, Deus, cada um que está aqui comigo, que de repente está pensando em desistir. Desanimado, Deus, por conta das dificuldades, das lutas que tem enfrentado no percurso. Eu peço que o Senhor ajude, Pai, cada um. Que o Senhor fortaleça o coração de cada um. Que o Senhor conceda a tua vitória a cada um nesta manhã. Abençoe, Deus, com toda a sorte de bênçãos. Derrame o teu Espírito Santo e o teu poder. Deus, unge estas mãos. Abençoe, Pai, dê estratégias novas. Que ninguém aqui, Pai, desista, mas que todos, Deus, estejam prosseguindo com o projeto, Pai. Prosseguindo com o caminho, Deus, de reconstrução. Que todo mundo aqui, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, se revestindo, Pai. Deus, de novas estratégias para conseguir chegar até o final do caminho. E que cada um aqui, Pai, esteja junto, reunido em Cristo Jesus, unido na mesma fé. E que também, Deus, cada um aqui, Pai, esteja, Senhor Deus, firmado, Senhor Deus, e não desista, Pai, e não desista. Que cada um aqui esteja resistindo, segurando firme, Pai, segurando firme, porque nós alcançaremos a vitória que o Senhor preparou para nós. A verdade, Deus, é que a vitória é nossa. Nós precisamos continuar, mas a vitória o Senhor nos garantiu na sua palavra. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Vamos permanecer firmes e abundantes na obra do Senhor e não desfaleceremos as nossas mãos. Nós permaneceremos trabalhando e vigiando e cuidando da obra. Abençoe todos que estão aqui, Deus, precisando de oração, todas as orações que foram feitas aqui, pedidas aqui, que o Senhor abençoe. Abençoe a vida de cada um que está aqui, Pai, cada família, abençoe essa casa, abençoe esse ambiente de trabalho, abençoe a vida de cada um aqui. Dê um dia vitorioso, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus, estejam presentes na tua vida, na tua família e na tua casa, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém.